O texto final do arcabouço fiscal será entregue ao Congresso e a expectativa da aprovação é enorme em vários setores da economia. Mas também há muita expectativa de que o Congresso deve melhorar o texto. Enfim, há uma série de coisas. O André Saconato, assessor econômico da FEComércio São Paulo, está conosco. André, seja bem-vindo. Boa tarde a você. Boa tarde, Adalberto. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Entre as alterações nesse texto final, daquela ideia que foi apresentada inicialmente no PowerPoint do ministro Haddad, essa questão, por exemplo, de cobrança de sites de venda internacionais ou a troca de pessoas físicas, enfim, com acusações do governo, tem muitas empresas que se fazem passar por pessoas físicas para não ser tributada, mas, enfim, isso deve ter caído por uma decisão política do presidente Lula, dada a pressão. A outra coisa é imposto de importação sobre óleo cru, que estava naquela medida provisória, caiu também, vigora até o final da medida provisória, se não me engano, acho que é 30 de abril. Há uma série de alterações que o governo está fazendo, mas ele ainda está contando com uma arrecadação que, por enquanto, é só uma projeção muito otimista. Mas os gastos que o governo tem no texto final agora do arcabouço são todos realistas. Ou seja, como é que vamos fechar essa conta, André? Olha, essa é uma ótima questão, Adalberto, porque a gente tem que explicar para quem está nos assistindo o seguinte: você tem dois pedaços do arcabouço. O primeiro pedaço é o mecanismo, aquela história que nós já falamos aqui, você pode gastar 70% do que você aumentou de arrecadação, então você arrecada 3% a mais, você pode gastar 2,1% a mais, aquela história. Mas isso tem que atingir um objetivo, que é um déficit zero ano que vem, depois meio em 2025 e 1 em 2026. Nós fizemos uma simulação na Federação do Comércio mostrando que se o PIB crescer 1% todos os anos, que não é uma simulação muito pessimista, né? É só olhar o FMI aí na média, 1,5%, a gente vai precisar de receita nova nesses 3 anos, 24, 25, 26, de R$500 bilhão. R$500 bilhão. Só para a gente colocar em perspectiva, essas possibilidades que você falou, que foram saindo, eles iam gerar alguma coisa 10 bilhões, 15 bilhões, 20 bilhões, para saber como nós estamos longe ainda do que é necessário para que se atinja a meta. Então, assim, a grande preocupação da Federação do Comércio é numa potencial aumento da carga tributária, que o Brasil já não aguenta mais. Sim, mas, Saconato, vamos lá. Se a gente pegar só... Pegando nas entrelinhas, eu não vou nem entrar no mérito, porque é uma discussão um pouco mais longa e é compreensível a indústria nacional e o varejo nacional reclamarem de concorrência desleal com produtos que vêm lá de fora. Mas nós sabemos por que boa parte desses produtos chega num preço melhor aqui, eles não têm o custo Brasil. E o empresário daqui tem o custo Brasil. Mas o que a gente viu claramente aí é que qualquer movimento de aumento de imposto vai ter uma rejeição muito grande. Independentemente do mérito da questão dos $50 da compra de Shopee e essas empresas todas, isso já é uma amostra de que aumentando imposto não vai ser fácil fechar a conta? Exatamente, eu acho que é isso que a sociedade brasileira tem que se mobilizar, né? A gente teve aumento de carga tributária desde o governo Fernando Henrique até hoje, absurda. E a gente ia aguentando, imaginando que a coisa ia melhorar, mas chegou no momento que o governo tira mais de 40% de tudo que se produz no país para uso do governo, e aí tem aquelas comparações, né? Mas a Finlândia tira 50%, mas a Finlândia tem educação, tem saúde, Sim. Tem tudo de qualidade. São coisas diferentes, né? A gente tem que comparar com quem está mais ou menos próximo a gente, que está aí entre 25% e 30% do PIB. Então, isso é uma coisa necessária. É óbvio, como você falou, que são duas coisas distintas, né? Quer dizer, obviamente, existe uma concorrência desleal dessas importadoras chinesas que fazem alguns joguinhos para que... E aí quem paga imposto aqui, que são os comerciantes, os industriais brasileiros, acabam saindo perdendo. São duas coisas distintas. Mas você tem razão nesse ponto. Não dá mais para aceitar aumento de impostos. Eu acho que o grande ponto aqui é mostrar para quem está nos assistindo que é o seguinte: com o teto de gastos, não tinha como aumentar imposto. Era o que você gastou ano passado, mais a inflação. Você podia aumentar imposto, não aumentar, porque o aumento da receita não ia se configurar aumento de gastos. Esse novo arcabouço, sim, o aumento da receita permite o aumento de gastos, para a gente perceber por que ele pode estimular um aumento da carga tributária. Que daí traz, rapidamente, Saconato, mas aí traz a insegurança de ter uma manutenção da dívida e não necessariamente uma redução da dívida.
Exatamente. O Brasil, se ele conseguisse, Adalberto, se manter nessa percentual de dívida ao longo do tempo, porque assim, os estrangeiros não veem esse percentual da dívida que o Brasil tem hoje como uma coisa alarmante. O que eles veem como alarmante? O caminho que essa dívida vai fazer no futuro, Sim. se ela é constante ou se ela é... Obviamente, esse arcabouço, ele mantém a dívida constante nesse mecanismo. Por quê? Você gasta sempre menos do que da porcentagem de crescimento que você arrecadou. Mas ele não é só isso, ele tem que atingir o objetivo de zerar o déficit até o ano que vem. E aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Nesse ponto, você abre espaço para o cargo privado. É óbvio que, como nós falamos outra vez, é melhor ter esse arcabouço do que não ter nada. Claro. Ele garante que a dívida não exploda, mas a que custo? E aí a gente não está disposto a pagar novamente a sociedade o custo desse ajuste. A dívida hoje compromete gerações futuras, o ministro Paulo Guedes fazia essa menção toda hora. André Saconato, muitíssimo obrigado pela gentileza de nos atender mais uma vez. O André é assessor econômico da FEComércio São Paulo. Um abraço, André, obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigado.